Ganhar de lavada. Persuasão em um mundo onde os fatos não importam. Scott Adams. Quem nunca ouviu aquele ditado de que as palavras têm poder? Sim, elas têm muito poder, e um deles é o da persuasão. Persuadir pessoas não é proibido ou ilegal, pois não obriga ninguém a nada. Existem mestres persuasores espalhados por todo o mundo, sendo que alguns deles são capazes de influenciar nações. Neste livro, o hipnotista Scott Adams não só revelará a você algumas de suas técnicas de hipnose, como também o ensinará a compreender o funcionamento da mente humana. Ele também lhe mostrará alguns segredos mentais que são determinantes para atrair a atenção das pessoas, além de transmitir na prática os seus principais métodos para influenciar e convencer os outros. Por que os fatos são superestimados? A persuasão não consiste em mandar as pessoas fazerem coisas que você quer ou obrigá-las a aceitarem propostas que você apresenta, mas sim influenciá-las. Existem seres humanos que são mestres na arte da persuasão, porém são raros de serem encontrados. Uma das técnicas persuasivas baseia-se em pagar uma refeição ou resolver algum problema daquele que você almeja convencer sobre algo. Pois afinal, quem não gosta de ganhar um presente ou uma ajuda? Os humanos, por natureza, são programados para retribuir favores. E, geralmente, os profissionais do mercado de vendas usam isso diariamente para influenciar seus clientes a comprarem seus produtos. Até mesmo os que conhecem as técnicas de persuasão caem nela. Por exemplo, numa prateleira encontram-se 2 pacotes de arroz. O primeiro custa R$ 15 e o segundo, R$ 14,99. A probabilidade de as pessoas comprarem o segundo pacote é muito maior do que o primeiro, porque o preço passa a ilusão de ser mais barato, e essa ilusão se chama persuasão por aparência. Vocabulário de persuasão. 2016 era um ano eleitoral nos Estados Unidos e o autor deste livro alegou que Donald Trump, um dos candidatos à presidência, ganharia as eleições de lavada com cerca de 98% dos votos. Por fazer essa alegação, ele acabou virando o centro das atenções na mídia, que por consequência o fez ficar famoso. Nas redes sociais, o número de pessoas que criticavam sua opinião era muito maior do que as pessoas que o apoiavam. Nesse caso, Scott tinha utilizado a técnica persuasiva que consiste em 1. Mensurar algo que seja possível de acontecer, mas que contenha um certo grau de exagero. 2. Deixar que todos façam comentários, sejam eles bons ou ruins. Quando os seres humanos ficam dedicando tempo para falar mal de uma pessoa ou até mesmo elogiá-la, automaticamente e sem perceber, estão direcionando toda a atenção para ela, fazendo com que a mesma vire o foco da mídia e das redes sociais. As coisas que as pessoas mais pensam, sejam boas ou ruins, criam raízes em suas mentes e crescem silenciosamente em seus pensamentos, fazendo com que elas fiquem presas em suas ideias. Pensamentos velhos precisam ser substituídos por novos, de modo que os acontecimentos passados comecem a ser esquecidos. Existem escritores que erram algumas palavras propositalmente em seus livros, pois afirmam que o leitor, ao notar o erro, dará mais atenção ao assunto e, consequentemente, ao texto. Acompanhar a vida de uma pessoa estando sempre presente, dando todo o apoio necessário e mostrando que você se preocupa com a vida dela é fundamental para que a mesma gere confiança e passe a ser influenciada por você. Acompanhar envolve corresponder à pessoa que você planeja persuadir de tantas maneiras quanto possível, incluindo o modo como ela pensa, fala, respira e se move. Acompanhar gera confiança, porque a pessoa passa a vê-lo como um igual. Depois que acompanhar, o persuasor pode liderar e a pessoa se sentirá confortável seguindo-o. Dissonância cognitiva. Quando 2 pensamentos entram em conflito em sua mente devido a algo que acredita, fazendo com que você sinta incômodo ou estresse mental, esse fenômeno se chama dissonância cognitiva. Geralmente, quando 2 ideias ficam brigando em nossa mente, nós ficamos em dúvida sobre algumas coisas e acabamos tomando decisões erradas, das quais sempre nos arrependemos depois. A dissonância normalmente acontece quando as pessoas não têm razões racionais para justificar as suas opiniões. E você as ajuda a perceber isso. Elas, típica e imediatamente,
alucinam que o seu argumento é algum tipo de absoluto absurdo, em vez de qualquer coisa racional que você tenha dito. Essa alucinação instantânea fornece aos críticos algo de que podem facilmente discordar. Por exemplo, se você publicar uma opinião sólida no Facebook, favorecendo a maioridade penal, que consiste em prender também os jovens menores de 18 anos que cometem delitos, isso vai gerar dissonância cognitiva em algumas das pessoas que virem sua publicação. E certamente a responderão com comentários do tipo: mas que absurdo, querendo prender crianças. Isso é uma falta de respeito com os pobres coitados. Eles são vítimas da sociedade, não merecem essa punição. Os políticos usam muito a dissonância cognitiva para chamar a atenção do público, principalmente na época das eleições. Scott afirma que os fundadores dos Estados Unidos eram verdadeiros mestres da persuasão, porque eles tinham influência sobre vários países do mundo inteiro. A ilusão em massa. Quando duas opiniões se encontram, geralmente uma discussão é iniciada e essa discussão nada mais é do que duas ilusões em massa sendo argumentadas, de acordo com o ponto de vista de cada um. Ilusões em massa são as conclusões que cada pessoa chega sobre determinada situação. Geralmente, essas conclusões se ramificam em seus pensamentos e são difíceis de serem mudadas. As ilusões dos seres humanos podem matar. Como exemplo, entre os anos de 1692 e 1693, quando os governantes mandaram matar cerca de 20 pessoas na cidade de Salem, essas pessoas foram acusadas de serem bruxas, só porque tinham constantes crises convulsionais e ficavam se debatendo no chão. Nesse caso, provavelmente alguém fomentou algum argumento ilusório no meio da população, dizendo que aquilo era coisa de bruxaria. E como se pode esperar, a dissonância cognitiva das pessoas as fez agir por pura impulsão, sem saberem o real motivo dessas crises. As pessoas são mais influenciadas pela direção das coisas do que pelo estado atual. Quem tem conhecimento desse conceito e sabe usá-lo, pode facilmente influenciar os outros. Foi assim que grandes homens da história dos Estados Unidos, como Donald Trump, conseguiram muitos votos da população, venceram as eleições e governaram toda a nação americana. Liderança, hipnose e detecção de mentiras. Bons líderes são os que conseguem entender a psique humana e usam esse conhecimento para compreender as necessidades de seus subordinados. Eles costumam usar o nós em suas frases, ao invés do eu. Reconhecer os erros também é uma técnica de persuasão, em que, em uma discussão, você vai mostrar para o próximo que é maduro e sábio o suficiente para lidar com suas falhas. O elogio tem um poder inimaginável, pois, ao você elogiar alguém, automaticamente essa pessoa irá reprogramar o elogio descrito em sua mente e vai procurar reproduzir a descrição fisicamente. A hipnose é um jeito peculiar de persuadir alguém, mas ela pode levar a algum tipo de melhoria pessoal. A confiança é o principal fundamento para uma boa hipnose, pois o espectador precisa acreditar que realmente poderá ser hipnotizado. Hipnotizar familiares não é possível, eles já carregam uma pesada bagagem de história familiar, a qual poderá bloquear a hipnose. O recomendado é tentar com pessoas desconhecidas. A melhor condição para a hipnose é quando não há nenhuma pré-condição para superar. Saiba que hipnotizar alguém jamais poderá obrigá-la a fazer algo de errado, pois ela não sairá do seu estado consciente. Para detectar se uma pessoa está mentindo, fique atento à sua linguagem corporal. Grandes mentirosos normalmente são os que não respondem adequadamente às perguntas que foram feitas a eles. Por exemplo, se você acusar uma pessoa inocente de um crime, o acusado costuma responder imediatamente refutando a acusação e perguntando o que há de errado com você por ter perguntado. Mas a primeira reação de uma pessoa culpada, normalmente, é perguntar se você tem alguma evidência. Eles têm que saber o que você sabe. Assim, podem continuar mentindo ou confessar. Mentirosos confessam apenas se a evidência contra eles for inquestionável. Persuasão por associação. O ser humano normalmente assimila a personalidade de uma pessoa pelo seu comportamento em meio à sociedade. Se você é uma pessoa que gosta de ficar fazendo piadinhas o tempo inteiro com amigos, provavelmente será reconhecido por eles como uma pessoa engraçada. Normalmente, os políticos mascaram suas reais personalidades em época de eleição, fazem bonitos discursos
e várias promessas perante a população só para ganharem mais votos. Pessoas que são populares em um grupo de amigos tendem a influenciá-los muito mais do que uma pessoa comum. Donald Trump era um candidato pouco conhecido, porém ele usou suas táticas para conquistar a confiança do povo. Ele era muito individualista e dificilmente aceitava novas opiniões. Em seus discursos, usava muito o eu, mas ao perceber que estava perdendo votos, começou a usar o nós em suas frases. Como, por exemplo, nós vamos tornar a América grande novamente, ou juntos somos mais fortes. Nas audiências jurídicas, os advogados sempre procuram ver se as pessoas ali envolvidas, inclusive o juiz, possuem alguma associação ou se são parentes de seus clientes, porque eles sabem que qualquer tipo de vínculo social acaba gerando anulação de todo o processo. Alguns meses antes da eleição, Trump usou uma técnica persuasiva fantástica, a visual. Ele começou a mudar um pouco sua aparência só para chamar a atenção da mídia, fez uma pintura capilar e mudou seu corte de cabelo. Falar com segurança pode influenciar ou até mesmo convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto. O tom de voz normalmente fala por si só. Um cliente pode ser influenciado pelo vendedor que tem boa postura, mas será convencido por aquele que tem um tom de voz firme e claro. Sacadas de mestre. A manobra do terreno elevado consiste em desarmar críticos que querem te induzir ao erro através de perguntas maldosas, como, por exemplo, a entrevista com o dono da Apple, Steve Jobs, ao lançar o iPhone 4. O repórter perguntou a Steve se o produto dele era perfeito por ser o mais vendido do mercado. Porém, numa sacada de mestre, ele respondeu: "Não somos perfeitos. Telefones não são perfeitos. Sabemos disso. Mas queremos deixar nossos clientes felizes." A técnica persuasiva do terreno elevado quebra qualquer tipo de discordância. Se você estiver tentando convencer um público sobre determinado assunto, diga que muitos concordam com o que está falando. Pois os humanos são programados para presumir que, se muitas pessoas dizem que é verdade, então deve ser verdade. Esse método se chama persuasão por prova social e os políticos o usam o tempo todo em seus discursos. Dê explicações simplificadas sobre o assunto que deseja que as pessoas nunca mais esqueçam. Bons professores normalmente utilizam essa técnica. Eles estudam um assunto complexo e resumem para seus alunos. Não se importe com a opinião dos outros. Seja um amigo, vizinho ou até mesmo um parente, pois algumas dessas opiniões podem ser persuasivas e te levarão a fazer o que o outro quer, ao invés de fazer o que você realmente deseja. As técnicas de persuasão, se forem usadas por pessoas erradas, que só se preocupam com si mesmas, podem destruir a vida dos que foram influenciados por elas. Mas se forem usadas por pessoas corretas que pensam no bem-estar do próximo, poderão ajudar muitas vidas. A loucura de uns chama a atenção de outros. Quem dá mais desculpas não sente confiança em si mesmo. Quando a emoção fala mais alto, a razão fica em silêncio. Jamais acredite em tudo que os outros falam. O destaque requer esforço. Pessoas seguras possuem mais facilidade em influenciar o próximo. A repetição leva ao conhecimento. Às vezes, o que o outro quer pode ser bom para ele, mas não para você. Neste livro, você aprendeu que há pessoas que possuem uma capacidade de persuasão natural. Elas já nascem com um perfil de liderança e uma certa facilidade em se comunicar com os outros. Aplicar as técnicas de persuasão não é ilegal, porque elas não obrigam ninguém a nada, mas apenas influenciam. Os mestres persuasores são difíceis de encontrar. Eles são tão bons que podem influenciar países inteiros. Donald Trump é um deles, pois conseguiu fazer com que mais da metade da população americana deixasse de odiá-lo e votasse nele. Vendedores usam técnicas persuasivas o tempo todo, seja para convencer os seus clientes a comprar ou para fechar grandes contratos. Conhecer as técnicas de persuasão é fundamental para você identificar alguém que esteja tentando te convencer de algo e vai te ajudar a tomar decisões com base em seus próprios pensamentos e não sob a influência de terceiros. Já pensou em ter os melhores cursos online com um preço que caiba no seu bolso, sem precisar pagar rios de dinheiro e no final não obter resultado algum com esse curso?
Aqui você irá encontrar os tops cursos da Hotmart, de uma maneira segura e bem acessível. Tudo dentro do Drive e que sempre estará sendo atualizado a todo momento. Pare de perder tempo e entre agora mesmo no grupo que está no comentário fixado. E falando que venho pelo meu canal, ganhe na mesma hora um curso inteiramente grátis. Sim, você irá ganhar um curso totalmente de graça. Isso é para você ver que realmente iremos entregar aquilo que prometemos. Não perca mais tempo.